Eu quero trazer uma palavra, um texto, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, no verso de número 24, está escrito: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Nessa manhã eu quero falar sobre esse homem prudente e sobre o que é prudência. Ser prudente é diferente de ser medroso. Ser medroso não quer dizer que estamos sendo prudentes. No livro de 1 João, no capítulo de número 4, no verso de número 18, está escrito, 1 João capítulo 4, no verso 18, a palavra de Deus vai dizer algo interessante: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Ser prudente não é ser medroso. O medo ele vai produzir tormento, o medo vai roubar a nossa paz. Quantas pessoas que estão dentro de casa nesse momento com medo? Mães que não estão dormindo, preocupadas com o que vai acontecer com a vida delas, com seus filhos, com as suas crianças. Jovens que têm pais idosos ou que estão no grupo de risco e que estão preocupados com toda essa situação. Ser prudente não é ser medroso. Jesus ele fala do homem prudente. E o que é ser prudente? O que é o homem prudente? A palavra prudente na Bíblia, a palavra prudente no dicionário, ela significa cauteloso, ajuizado, que foge do mal, que não procura o perigo. O prudente é aquele que é cauteloso, o prudente é aquele que é sensato, o prudente é aquele que foge do mal, o prudente é aquele que não procura perigo. No livro de Provérbios, capítulo de número 14, no verso 15, está escrito: o tolo ou o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Nesse período você precisa ser prudente. Nós temos recebido tantas mensagens em grupos de WhatsApp, em grupos de família, tantas coisas causando pânico, tantas notícias falsas, mas o tolo vai acreditar em todas essas coisas. Mas o homem prudente, ele não vai olhar simplesmente para as notícias, mas ele vai atentar para os seus passos, para as suas ações, para aquilo que ele está fazendo. No livro de Provérbios, capítulo de número 15, no verso 5, está escrito que o tolo despreza a disciplina do seu pai, mas aquele que atende à correção mostra prudência. O tolo não aceita ser disciplinado, o tolo não aceita limites. Nós vivemos em um tempo em que você não precisa ser medroso, mas que nós precisamos ser prudente. E vou lembrar para vocês o que significa ser prudente: ser cauteloso, ser ajuizado, ser sensato, correr do perigo. O prudente é aquele que vê o mal e foge dele. No livro de Provérbios 22, no verso 3, está escrito: o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples prosseguem e sofrem as consequências. A Bíblia diz que a pessoa prudente é aquela que vê o mal e foge do mal. Jesus está dizendo no texto que o homem prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Nós precisamos nesse período não de medo, mas de prudência. E o que é ser prudente? Sabe, se está nesse período proibido, entre aspas, que você fique circulando nas ruas, seja prudente, não seja medroso, mas seja prudente. Eu sei que você é uma pessoa de fé, eu sei que você de repente confia em Deus, acredita em Deus, mas o próprio Deus diz que além da fé nós precisamos de sermos prudentes. Se está proibido de você ficar circulando em determinados lugares, não vá. Se está pedindo para você lavar as suas mãos, sabe, se higienizar, se higienize. Se está pedindo para você a não ficar circulando em lugares que tem muitas pessoas, não vá. Não é porque você não tem fé, mas é porque você é um homem prudente e que quer que a tua casa permaneça firme sobre a rocha. Quando somos imprudentes, nós não destruímos a casa do vizinho. Mas quando somos imprudentes, nós destruímos a nossa própria casa. Quando somos imprudentes, nós não vamos simplesmente prejudicar a vida do nosso vizinho, mas quando somos imprudentes, nós vamos destruir a nossa própria casa, porque o mesmo texto diz que o homem que não construiu a sua casa sobre a rocha, o homem que foi imprudente, a sua casa caiu e grande foi a sua ruína. Seja prudente, seja prudente. Eu quero deixar uma palavra também no livro de
1 Timóteo, capítulo de número 5, no verso de número 8, a Bíblia vai dizer algo muito interessante. Em 1 Timóteo, capítulo de número 5, no verso de número 8, está escrito: se, porém, alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. É um tempo de você proteger a sua casa. Muitas vezes você é jovem ou adolescente, ou de repente você é uma pessoa que não está no grupo de risco e você tem circulado de um lugar para o outro, mas você de repente na sua casa tem um sobrinho, tem um filho, tem uma criança recém-nascida. De repente você jovem, os seus pais, seus avós fazem parte do grupo de risco, que é diabético, tem doença crônica, que tem baixa imunidade, e você fica andando de um lado para o outro. A Bíblia diz que a sua primeira prioridade é cuidar da sua casa, é cuidar da sua família. Seja prudente, seja prudente. Veja o mal e fuja dele. Você não precisa mostrar que você é a pessoa mais corajosa do mundo. Porque muitas vezes nós achamos que ser corajoso é sermos imprudentes. A coragem não é sinônimo de imprudência. Coragem é você fazer a coisa certa, mesmo quando você está com medo. Mas fazer a coisa certa aos seus olhos, mas muitas vezes causando mal para os outros, isso não é coragem, isso é imprudência. Se você tem os seus avós, os seus pais acima de 60, se você tem alguém na tua família, de repente fazendo um tratamento que está com imunidade baixa, se você tem uma criança na sua casa, não importa se você tem saúde, seja prudente, proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja a sua casa com as suas orações, proteja a sua casa com a sua fé, proteja a sua casa clamando pelo sangue de Jesus, mas proteja a sua casa e a sua vida também sendo um homem prudente. Jesus disse que o homem prudente, ele constrói a casa sobre a rocha porque ele ouve e obedece. A pessoa imprudente, ela ouve, mas ela não obedece. Ela ouve, mas ela faz do jeito dela. No livro de Romanos, capítulo 13, está escrito: toda autoridade é constituída por Deus. Se as nossas autoridades têm pedido para que nós evitemos determinados lugares, vamos evitar. Porque o homem prudente, segundo Jesus, é aquele que ouve e pratica. Se você ouve e não pratica, então você não é prudente. No livro de Provérbios diz que o homem prudente, no Provérbios 22, no verso 3, o prudente vê o mal e ele se esconde. O prudente vê o mal e se esconde. A Bíblia diz: seja simples como a pomba e prudente como uma serpente. A pomba está em todos os lugares, mas se você tentar aproximar dela, ela voa, ela corre, ela não fica, ela não deixa que você a pegue facilmente. A serpente, por incrível que pareça, todo mundo, quando vê uma serpente, o desejo é matar. Quando você vê uma cobra, você já quer correr ou matar. E é interessante, não tem leões em todos os lugares do mundo. Não tem onças em todos os lugares do mundo. Não tem, e olha que o leão é o rei da selva, mas ele não está em todos os lugares do mundo. A serpente é o animal mais odiado, mas todo lugar da terra que você for tem serpente. Mas por que elas estão lá? Porque elas são prudentes. Elas sabem as horas de aparecer e de se esconder. Ela não aparece em todo lugar. Ela sente o perigo de longe e ela já fica ali aguardando o momento para ver se ela vai sair ou se ela não vai sair. Seja prudente, veja o mal e corra dele. Seja prudente, proteja a sua casa. Não fique circulando para lá e para cá. Não fique indo em lugares que você pode de repente se contaminar e contaminar a sua família. Seja prudente, seja prudente. Não pense somente em você. A pessoa prudente é aquela que não somente pensa nela, mas por causa da sua prudência, ela também consegue preservar aqueles que estão ao seu entorno. E antes de encerrar essa mensagem, ontem à tarde, a minha esposa recebeu um telefonema de uma moça que pegou o Covid-19 ou o famoso coronavírus, pedindo oração, pedindo ajuda, sentindo não simplesmente as dores, porque não é algo que causa tanta dor, mas a pior dor que ela está sentindo é o medo, é a ansiedade, é a angústia. Sabe, e não é longe de nós. Ela mora em Neves, mas foi diagnosticada em Belo Horizonte
Então não entra na estatística da nossa cidade. Muitas vezes o mal está perto de você e você não sabe. Seja prudente, seja prudente. Se você vê o mal, se esconda. Se esconder em tempo de crise não é covardia, é prudência. Guardar determinadas medidas de segurança não é covardia, não é falta de fé, é prudência. Jesus ele fala sobre fé, mas Jesus também fala sobre sermos prudentes. Sermos prudentes. Sabe, eu quero nessa manhã declarar no seu coração. Você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa que não tem medo. Diante de Deus eu não tenho medo nenhum desse vírus. Porque eu sei que o poder da vida e o poder da morte está na mão do nosso Deus. Eu não tenho medo nenhum. Mas eu vou ser prudente. Não por medo, mas por amor àqueles que estão do meu lado. Nessa manhã, a igreja poderia estar cheia. Poderíamos ter aberto as portas. O louvor poderia estar ministrando, ter várias pessoas aqui cantando. Mas mais do que agradar você, nós precisamos preocupar uns com os outros. Amar uns aos outros, ao ponto de cuidarmos uns dos outros. Abra mão do teu conforto, para o bem da tua casa, da tua família. Seja prudente, porque a casa do homem prudente, ela não cai, ela não é destruída, ela permanece edificada sobre a rocha. Eu quero orar por você, quero pedir o Espírito Santo para te dar prudência nesses dias. Ah, pastor, a igreja está fechada. Não, a igreja não está fechada. O que está fechado é o templo. A igreja está aberta, porque a igreja somos nós. Aonde você estiver na tua casa, aí está a igreja. Reúne a tua família nesses dias. Já que você não vai poder sair, circular em tantos lugares, reúne a sua família. Pregue a palavra de Deus para eles. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa. Se levante no Senhor, seja uma bênção na tua casa. Deixa eu te falar algo, mais ainda. Nos seus grupos de WhatsApp, de família, não fique mandando sobre o coronavírus. Não fique mandando notícias falsas. Mas comece a mandar para a sua família aquilo que você acredita. Mensagens de fé, de esperança. Porque o que vai matar mais pessoas nesse período não é o vírus, é o medo e a imprudência. Que o Senhor abençoe a tua vida. Nós vamos orar nesta hora pela tua casa, pela tua família. E se você quiser, aí na tua casa, ou no teu carro ouvindo, ou de repente você que está trabalhando, você também pode levar o seu pensamento a Deus e pedir pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos para que nesse tempo não haja medo no nosso coração. Mas pedimos ao Senhor para que sejamos esse homem prudente, que vê o mal e se esconde. Que sejamos esse homem prudente, porque a palavra diz que o tolo acredita em tudo o que é dito, mas o prudente, ele vigia os seus próprios passos. Pai querido, que nesse tempo que vamos ficar em casa, Senhor, que seja um tempo em que nós possamos adorar na nossa casa, que seja um tempo que possamos ministrar a nossa família, que não seja um tempo que venhamos ficar 24 horas, meu Deus, na frente da televisão, mas que seja um tempo, meu Pai querido, que possamos ficar 24 horas diante do Senhor. Quantas pessoas dizem que estão cansadas, que precisam de uma férias, que esse tempo seja um tempo também do Senhor renovar as forças delas, colocar novas ideias, novos planos, novos sonhos. Senhor, a igreja não está fechada, a igreja continua aberta, porque aonde estiver um crente, onde estiver um servo do Senhor, onde estiver um salvo, aí está a igreja. Que o Teu Espírito tome os Teus filhos, que o Teu Espírito tome as nossas vidas, que o Teu Espírito nos guarde. Pai, nós oramos também nesta hora por aqueles que trabalham nos hospitais, por aqueles que trabalham, meu Pai, na coleta de lixo, pelos policiais, civis, militares. Nós oramos, ó Pai, pelo frentista, pelo atendente do supermercado, pelo padeiro, por aqueles que estarão trabalhando nesse período, Senhor. Guarda a sua casa, guarda a sua família, cobre eles com Teu sangue. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos Ribeirão das Neves, nós abençoamos Belo Horizonte, nós abençoamos Minas Gerais, nós abençoamos o Brasil e pedimos, Senhor, dar aos nossos governantes sabedoria e graça nesse momento de crise. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.
Hoje às 19 horas nós estaremos fazendo outra transmissão e essa da noite será ao vivo para todos vocês. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Ficou bom?